E aí, pessoal, beleza? Fábio Marcondes, autor de 5 livros aqui, a gente fala sobre abstinência e dependência química. Cara, hoje eu quero falar com vocês uma coisa muito legal, muito boa. Às vezes eu venho aqui todo maluco, virado, meio triste. Mano, hoje eu quero falar só coisa boa. Inclusive, como é bom ficar limpo, se manter limpo, resistir às dificuldades. Porque quando você começa a entrar numa atmosfera de viver bem, mano, o bagulho é muito bom. Então, assim, na grande verdade, cara, o que eu quero trazer é a sensação de alívio em ter sanidade, em ter discernimento e reconhecer como vale a pena ficar limpo. Vai ser mais ou menos isso. Eu vou explicar, mas antes eu te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda. Te convido para assistir até o fim, porque vocês estão saindo antes. Te convido para se inscrever de verdade, porque vocês não estão se inscrevendo. Eu sei tudo isso pelo Analytics agora. E curte, comenta, compartilha, assina o sininho, aciona o sininho, faz tudo aí que a gente precisa do mundo digital, dos algoritmos, etc e tal, para ajudar o Papai Noel aqui a continuar no rolê, beleza? Pois então, é, aconteceram várias coisas em diversas áreas, vem acontecendo várias coisas, e eu identifiquei em mim uma coisa que é realmente é de muito valor, cara, muito valor. E aí fez sentido, por que eu resisto tanto, né, em cima das minhas dificuldades no aspecto da sobriedade e abstinência, sem ter lapso, recair de volta ao uso até o momento de agora, porque nada me garante, mas eu faço as manutenções para viver bem. Cara, por que eu continuo resistindo tanto? Às vezes é super sufocante, cara. Vocês estão acompanhando aí as minhas dificuldades. E E eu persisto, né? Tudo bem, eu tenho as experiências compartilhadas no grupo de 12 passos, eu converso com vocês, as pessoas que eu trabalho. São 11 anos que eu tô nessa jornada. De nada a nada, tem 13 anos que eu comecei a minha história. Eu passei 2 anos tentando, porque eu não conhecia profundamente sobre recuperação e tratamento. Então a minha história ela tem 13 anos, né? E sem contar mais 15 anos de uso. Então, desde os 14 anos, eu tô nessa história sem contar o aspecto no fenômeno da existência. Então, desde que eu comecei a ter consciência. Mas beleza. E eu fico ali, né? Tipo, caralho, mano, e luto e resisto, e falo, mano, cacete, porra, eu não sei viver, que inabilidade, que impotência, mano. Eu sou uma desgraça, um câncer vivo, mano, que bosta de pessoa. Só que lá no fundo é isso, mano. Eu não vou usar e não tiro minha vida. E fico lutando. Não importa quanto tempo dure, não importa o que aconteça, cara. Eu posso passar dias, semanas e meses sofrendo que eu não vou usar, mano. E não vou tirar minha vida. Eu peço ajuda, eu faço o que precisa e vou resistindo. E aí, cara, quando você supera isso, você começa a viver bem. É aquilo que eu falo, né? Se for ver desde o começo do ano, porra, meus espectros de alterações, eles estão muito menores, assim. Eu não tô mais tão profundamente mal e não tô tão estratosfericamente eufórico. Eu vou equilibrando. Mas assim, o que aconteceu e o que aconteceram fez com que eu percebesse que eu realmente alcancei um nível de sanidade, de serenidade, de lucidez e de discernimento. E isso é libertador. Porque a minha grande associação não está nem no aspecto do uso, mas está numa lembrança de quando eu era criança. E aí eu comecei a ficar adolescente, aí também usei álcool e droga, e aí minha história mudou. Mas qualquer situação, cara, qualquer situação, eu ficava totalmente perturbado. Tá? Só um parênteses, eu sempre fui muito bom para coisas difíceis, difíceis mesmo, assim, sabe? Tipo, coisas, meu, que necessita ali de uma presença emotiva, racional, cara, eu sempre estive presente e sou assim, essa é uma natureza minha. Em contrapartida, cara, as coisas mais ridículas, eu lembro que qualquer situação que acontecia, eu ficava realmente num pensamento desesperador, cara, eu entrava num aspecto de ansiedade, pânico, sempre foi muito perturbador isso pra mim. Com o álcool e a droga, isso era silenciado, quando não era potencializado, porque aí eu entrava nesses quadros também de enlouquecimento e viajava na situação. E agora, conforme as coisas estão
sendo vividas nesse ano com bastante dificuldade, muitas coisas estão acontecendo, e tirando aqueles momentos que eu tô bem para baixo, que aí é muito difícil, mas ainda assim eu consigo manter, eu mantenho de uma forma diferente, né? Eu resisto aos meus impulsos destrutivos de usar ou tirar a vida, perduro ali naquele sofrimento, naquela angústia, naquele desespero, muitas vezes sem encontrar solução, mas eu continuo fazendo tudo o que tem que ser feito, eu mantenho ações criativas, eu vou usando todos os símbolos nos meus pilares fundamentais e eu mantenho a máquina funcionando, é uma engenharia que continua funcionando, tá? Mas lá dentro eu ainda fico muito perturbado e os pensamentos ele ainda estão muito confusos. E o que eu tenho tido agora é realmente uma clareza sobre a sanidade. E isso vem junto com a idade, até porque eu tô com 40 anos, então muitas coisas que eu já vivi, eu já sei como elas vão, muito provavelmente, serem seguidas, né? Existem alguns níveis de relacionamento, sejam eles quais forem, né? Trabalho, familiar, social, sexo afetivo libidinoso, paternidade, enfim, qualquer nível de relacionamento, que algumas coisas você já sabe mais ou menos. Acontece alguma coisa, você já sabe mais ou menos qual vai ser o tipo de reação. E aí você já vai ficando mais calmo. Só que o grande ponto é esse. Quando você, talvez eu não esteja conseguindo externalizar da forma que eu tô sentindo, eu vou tentar ser um pouco mais lúdico. Quando você alcança um nível de entendimento e compreensão sobre os aspectos dos comportamentos ou como as mentes funcionam, isso não é uma máxima, ninguém tem essa revelação completa, mas você vai tendo experiências repetidas, compartilhadas, onde você começa a identificar um pouco como as coisas podem acontecer. E se você se mantém limpo, você começa a ficar com tudo isso muito mais aguçado. Então acontece determinada situação, você olha para aquilo e fala, caramba, que impacto, que choque, nossa, que explosão de realidade, né? Bom, mas dentro disso, essas coisas podem acontecer, eu estou de forma prontificada para reagir conforme essas questões, e agora eu preciso deixar a vida fluir. Conversando com vocês, eu percebi uma coisa que eu não tinha pensado e eu vou compartilhar. Isso talvez seja algo meu, porque eu tenho um aspecto do controle, né? Como eu já compartilhei com vocês. Até pela minha necessidade em me resgatar das pseudo-esquizofrenias ou mediunidades, principalmente com o uso de álcool e drogas, eu precisei desfragmentar, desconstruir projeções ilusórias ou egóicas, e até mesmo de uma mente fértil, imaginativa. Então eu precisei sempre trazer isso de uma certa forma para mim. Então eu adquiri um nível de domínio sobre diversas situações. E eu sempre fui uma pessoa muito estratégica. Então eu trabalho em cima dos riscos, eu trabalho com todas as possibilidades de derrota, de fracasso, de perda, né? Onde há um risco iminente, mas eu caminho para as coisas positivas, para o resultado, para a conquista, para a vitória, para a satisfação, a plenitude. Então eu sempre vivo em cima de mapas com diversas rotas. Então eu estou percebendo que isso talvez seja algo muito mais meu do que propriamente de todas as pessoas. Olha como é interessante, né? A reflexão ela sempre vai se adaptando, ela é volátil. Porque eu vim conversar com vocês com uma ideia e ela mudou aqui com vocês. Mas de qualquer maneira, a ideia inicial ela continua a mesma. Porque ao se manter sem o uso de álcool e drogas, amadurecer com a sua própria idade, continuar acreditando nas coisas boas, não importa o que aconteça, você vai se identificar com muito mais sanidade, serenidade, lucidez, discernimento, você vai conseguir se prontificar de uma forma melhor, e é por isso que ficamos limpos, cara. É por isso que a gente não volta a usar, é por isso que a gente mantém a sobriedade e abstinência continuada. Porque toda vez que há um lapso, uma recaída, uma volta ao uso, a atenção volta ao aspecto do vício. Enquanto não tirar o vício, não tem como trabalhar todo o restante.
E para continuar trabalhando tudo isso, que é infinito, inclusive, você precisa estar muito disposto a mergulhar nas suas falhas, nas suas feridas, identificar as suas impotências, e só assim você vai elevando, evoluindo, vai acendendo, né, uma chama de novas conquistas de conhecimento pessoal e de conhecimento existencial. Então, é muito interessante esse tipo de observação. Talvez essa conversa seja para quem já está múltiplos anos sem uso de álcool e drogas e está ali, de repente, fazendo uma reciclagem, né, em cima dos seus próprios conceitos. Só que o mais importante é isso. Nos momentos de desespero, entender que ao superá-lo, você vai acumulando as novas conquistas de sanidade. Eu não vou retratar aqui algumas situações que aconteceram, porque realmente são íntimas, mas eu identifico como há um discernimento de clareza em cima de causa e consequência, agentes, efeitos, e como eu estou posicionado nisso tudo. E essas relações eu tenho vivido em tudo, né? Tudo bem, no meu trabalho, pela necessidade financeira, eu acabei exagerando um pouco as minhas buscas, né? Passando madrugada com ansiedade, então não é uma coisa completamente estável. Eu me perco em algum momento. Mas esse também é um grande ponto de observação. Mesmo que eu me perca em alguma situação, eu ainda tenho a sanidade de identificar que eu exagerei, tanto que eu já não estou mais passando as madrugadas fazendo as coisas que eu estava. Hoje eu estou estabelecendo alguns horários, eu já não fico constantemente no celular, eu também estou estabelecendo alguns horários, eu estou aqui com vocês porque eu programei para estar aqui com vocês. Então eu identifiquei, agora eu estou entrando nessa nova atmosfera, que é um pouco mais harmoniosa, né? Com mais fluidez. E tudo isso porque eu continuo sem usar, cara. Porque realmente fica melhor. O alívio que eu senti foi em enxergar as situações e falar, cara, que bom que eu hoje tenho uma capacidade intelectual, racional, emotiva, sentimental, espiritual, energética, para poder enxergar determinada situação e saber que, estando tudo feito de uma forma de bem, não importa o que aconteça dali em diante, eu estarei sempre pronto para lidar com qualquer tipo de situação com a mesma presença de lucidez, de sanidade, de serenidade. E isso é incrível, porque se fossem algumas situações como as que eu acabei vivendo com 20 anos drogado, eu estaria completamente desesperado. Mas completamente desesperado. Eu estaria rebatendo ela com o uso de álcool e droga, nos momentos de rebordose, ressaca, eu estaria ali totalmente perturbado com aquilo. É que eu realmente já vivi níveis de pânico, de desespero, sabe? Em situações que hoje, enxergando, eu falo, poxa vida, como eu sofri por uma coisa que talvez nem precisasse ter sofrido tanto, mas isso a gente só vai adquirindo com a idade. Eu fico pensando eu com 60 anos. Eu vou olhar para mim com 60 anos e falar, caramba, como eu sofria naquela cabine do pirata, cara, por coisas que estavam já caminhando e tudo bem. Mas não tem como ter o nível de maturidade de 60 anos com 40. Eu tenho a dos 40 anos. Só que eu tenho as dos 40 anos limpo. É isso que eu quero dizer. Se eu estou usado, eu não tenho. Porque eu estou dissimulado pelo uso. Porque eu estou entorpecido. Então só tem como adquirir um nível de sanidade sóbrio e abstêmio. Estou falando com um adicto genuíno, fundo de poço, tá? E eu só alcancei isso agora por causa da idade dos 40 anos e porque eu continuo sem uso de álcool e drogas, cara. Eu acho que é isso, cara. Na verdade, eu tava muito mais empolgado, achei que eu fosse falar algo super vibrante e talvez seja até isso, né? Como é um assunto muito mais
maduro, muito mais sereno, eu acabei estando como tem que ser. Que é isso, é esse nível de serenidade, sabe? Sobre determinadas situações. Eu não vou deixar de estar no meu jeito maluco, triste, mandando todo mundo se fuder, bibibabá. Mas é aquilo que eu falo também, cara, eu acabo fazendo todas essas externalizações mais alegóricas, porque aqui, na vida real, aspas, a minha edificação é isso. No fundo, eu sou isso. Eu também sou todas as outras coisas, não se esqueça, também. Mas a minha grande verdade de reação, ação, sabe, perante todas as situações da vida, hoje é essa. É analisar, é pensar, é enxergar, entender todas as possíveis realidades, o que há de envolvimento externo, quais são os meus comportamentos, os meus sentimentos, como eu estou me prontificando a tal. E tudo isso porque eu continuo sem usar. Eu quis compartilhar com vocês, espero que ajude para alguma coisa. Fiquei triste, achei que eu fosse fazer algo super estratosférico, cósmico, transcendental, mas é isso. Eu sigo também com a vida, se manifestou dessa forma, é assim que tem que ser. Então eu espero que toque também o lado da sua serenidade, sanidade, lucidez, do seu amadurecimento, o entendimento da idade, das fases, que é normal, e entender que tudo só é possível num aspecto de melhoria se nos mantivermos sem o uso de álcool e drogas ou qualquer vício determinante. Beleza? Mas é isso. Então ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu?